Hi there, guys. How are you? Nossa aula de hoje é sobre as preposições in, on e at. E como sempre, a gente vai ver todos os detalhes, não apenas as regras gerais, mas também os casos especiais e quando eles são enquadrados também como exceção. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês com Rivaldo. Eu sou o professor Rivaldo Coelho. Então vamos à nossa aula. Bom, então vamos lá, né? Então a preposição in, quando é que a gente vai usar a preposição in? A gente vai usar antes de lugares. Pode ser qualquer lugar, aqui a gente tem apenas alguns exemplos, né? Bairro, cidade, estado, país, continente. Por exemplo, I live in Aldeota, em Fortaleza, em Ceará, em Brasil, em South America. Eu moro na Aldeota, que é um bairro, em Fortaleza, uma cidade, no Ceará, um estado, no Brasil, um país, na América do Sul, um continente. Então, foi mencionar lugares, então a gente usa a preposição in, ok? Antes de meses também, a gente vai utilizar in. I was born in January, my wife in February and my son in March. Eu nasci em janeiro, minha mulher em fevereiro e meu filho em março. Antes de ano também a gente usa a preposição in. Brazil became 5-time champion of the World Soccer Championship, winning the championships in 1958, 1962, 1970, in 1994 and in 2002. O Brasil se tornou pentacampeão da Copa do Mundo de Futebol, ganhando os campeonatos em 1958, 62, 70, 94 e 2002. Quando eu tiver mês e ano na mesma frase, também eu posso utilizar, aliás, eu devo utilizar a preposição in. My nephew visited a foreign country for the first time in December 2001. Meu sobrinho visitou um país estrangeiro pela primeira vez em dezembro, mês de 2001, ano. Estações do ano. Women love to visit public gardens in spring. As mulheres adoram visitar os jardins públicos na primavera. Quando significar dentro, aqui está o uso mais comum, né, da preposição in, onde a maioria das pessoas sabe que é dentro de alguma coisa, então usa-se o in. I kept all pencils in the case. Eu guardei todos os lápis no estojo. A gente vai usar também o in em algumas partes do dia que a gente tem o artigo definido the. Por exemplo, the morning, na manhã, the afternoon, na tarde, the evening. Então, quando eu tiver esse artigo definido the antes dessas palavras, dessas partes do dia, manhã, tarde, noite ou noitinha, então eu vou ter que usar in. Por exemplo, Robert takes English classes in the morning, swimming in the afternoon, and computer ones in the evening. Ou seja, o Roberto tem aulas de inglês pela manhã, de natação à tarde e as de computador à noite. Perceberam que houve uma pequena mudança na minha pronúncia do artigo definido the? A pronúncia do artigo é essa, the. Mas a regra diz que se depois dele eu tiver uma palavra que inicia-se com uma vogal ou que o som dessa palavra seja vocálico, então a pronúncia passa a ser the, ok? Antes de transporte, nós dizemos também com a preposição in, mais cuidado, somente quando se falar in the car, in the taxi, in the Uber, aí a gente usa o in. A gente vai ver lá na frente que para os demais transportes não vai ser in, vai ser outra preposição, tá certo? Então, recapitulando aqui, quando é que eu uso a preposição in? Eu vou usar antes de lugares, qualquer que seja ele, vou usar antes de meses, vou usar antes de anos, vou usar antes de mês e ano, quando tiver na mesma frase o mês e o ano, antes das estações do ano, quando ela significar dentro das partes do dia que eu tiver o artigo definido the, e antes de car e antes de taxi, ok? Tá, então agora vamos ver o que a gente vai usar, quando que a gente vai usar a preposição on. Antes, primeira regra, antes de dias da semana. My grandmother goes to church 3 times a week. On Tuesdays, on Thursdays and on Sundays. Minha avó vai à igreja 3 vezes por semana, às terças, às quintas e aos domingos. Quando eu tiver na mesma frase uma data completa, ou seja, dia, mês e ano, aí eu vou usar on. Adila was born on July 6th, 1998. A Adila nasceu no dia 6 de julho. Pode ser que você veja em algum texto esse 6 aí sendo escrito com ordinal, ou seja, TH depois do 6, aquele THzinho pequeno lá em cima. Não tem problema, se usa tanto com TH quanto sem ser com o TH, ok? O importante aqui que você saiba da regra é que quando eu tiver no dia
Se eu mencionar que uma ação aconteceu em um dia específico, obrigatoriamente vou ter que usar o on, não posso usar o in. Tranquilo aí? Guarda essa regra que ela vai ser muito importante na resolução de exercícios à frente, tá bom? Datas comemorativas com o dia, olha aqui mais o dia, mais uma vez o dia sendo mencionado. Quando tem um dia especificado, eu tenho que usar o on. Por exemplo, the kids visit their grandparents only on Christmas Eve. O que é Christmas Eve? As crianças visitam seus avós apenas na noite de Natal, ou seja, é um dia específico, lá o dia 24 de dezembro. Então, se eu tenho um dia específico, eu vou ter que usar a preposição, tranquilo? Antes da palavra foot, aqui foot no sentido a pé, como você já sabe, mas no sentido de locomoção. É você ir a pé de um lugar a outro. Então, eu posso dizer o seguinte: I always went on foot to school when I was attending the middle school. Eu sempre ia a pé para a escola quando eu estava no ensino fundamental. Modo ou meio de locomoção a pé, on foot. Antes da palavra fazenda, farm. Daddy and mom live on a farm. O papai e a mamãe moram em uma fazenda. Quando está em cima de uma superfície tocando, aí vem aquela célebre frase que todo mundo conhece, né? The book is on the table. Porque o livro está sobre a mesa, tocando a mesa. Então, quando acontece isso, em cima de uma superfície tocando, eu uso a preposição on. I'm quite sure I put the keys on the bed. Tenho certeza absoluta de que coloquei as chaves em cima da cama. Então, as chaves estavam tocando a cama em cima dela e não acima, sem tocar, que é uma outra preposição que a gente vai aprender lá na frente. Os transportes aqui nós temos on the bus, no ônibus, on the train, no trem, on the ship, no navio, on the airplane, no avião, on foot, a pé, on horseback, a cavalo. Mas lembre-se, in the car, in the taxi, in the Uber. Antes da palavra floor, aqui o sentido de floor são os andares de um prédio, primeiro, segundo, terceiro andar de um prédio, ok? Então eu falo, I live on the 7th floor, eu moro no 7º andar. Nós temos algumas palavras ou expressões que são usadas, né, como meios de comunicação. Aí a gente vai utilizar, sim, também a preposição on. Por exemplo, on the telephone, ao telefone, on the radio, no rádio, on the internet, na internet, on the news, no noticiário, online, ao vivo. Então, foram palavras que simbolizam, que implicam em meios de comunicação, aí então a gente usa a preposição on. I make my research on the internet. Eu faço minhas pesquisas na internet. She saw it on Google. Ela viu isso no Google. Our English class is online now. Nossa aula de inglês está ao vivo agora. Então, recapitulando, quando é que nós usamos on? Antes dos dias da semana, antes da data completa, né? Na frase tem que ter o dia, o mês, o ano, aí eu uso o on. Em datas comemorativas com o dia especificado, antes da palavra foot, meios de locomoção, a pé, né? On foot. Antes da palavra fazenda, farm. Quando está em cima de uma superfície tocando, sobre, né? Transportes, ônibus, trem, navio, avião, a pé, a cavalo. E em palavras ou expressões que simbolizam, são usados como meios de comunicação. Telephone, radio, internet, news, line, né? Com online, ao vivo, ok? Agora vamos para o uso de at. Quando é que a gente usa at? Antes de datas comemorativas. Por exemplo, I'll see you again on Easter. Vejo-te novamente na Páscoa. Atenção aqui. Easter, essa Páscoa aqui é a Páscoa cristã, tá certo? Porque tem uma outra palavra em inglês para Páscoa, se referindo à Páscoa judaica, que é diferente da cristã, é a Passover. Porque lá na Páscoa judaica, ele remete lá àquele tempo onde os judeus eram escravos do Egito, teve aquelas pragas, e o anjo de Deus ia matar o primogênito de todos que moravam na casa, inclusive o primogênito também dos animais, e os judeus tinham que aspergir o sangue em novilhas na ombreira das portas. Quando o anjo viesse aplicar a sentença lá de Deus, eles viriam, né, o sangue e pass over the house, passaria por cima da casa. Então, Páscoa, no inglês judaico, é Passover. Páscoa cristã é Easter, ok?
Antes de tempo também eu uso a preposição at. We meet each other at 7 a.m. sharp. Encontramos às 7 em ponto. 7 aqui é da manhã, tá? AM é uma expressão latina, significa antemeridiano, ou antes do meio-dia. E o PM é post-meridiano, após o meio-dia, que é o período da tarde ou da noite. Então, partes do dia que não contém o artigo the, a gente vai usar at. Por exemplo, eu tenho um dia, o meio-dia, né? Aliás, eu tenho a noite, eu tenho meia-noite. Então, noon e midday, a mesma coisa. Normalmente o noon, a palavra noon, ela é mais usada no inglês americano. Midday se vê com muita frequência no inglês britânico. Night, noite, e midnight, meia-noite. They usually have lunch at noon. They usually have lunch at midday. Eles sempre almoçam ao meio-dia. At night, some birds are in silence. À noite, alguns pássaros estão em silêncio. The airplane will take off at midnight. O avião irá decolar à meia-noite, ok? Agora, veja a diferença, por exemplo, aqui a gente vai ver um caso especial. Apesar da palavra night, no seu maior contexto, exigir a preposição at, em alguns casos, aí a gente tem que estar atento, porque a gente vai fazer uma prova de proficiência em inglês, pode cair de tudo. Então, são esses detalhes que vai diferenciar você dos demais. Você vai saber e eles não, porque você está assistindo a aula aqui no meu canal. Então, eu acho que já merecia um like por isso, né? E se você, confere aí, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora que eu estou dando esse intervalozinho, olha, canto inferior direito, e inscrever-se no canal, tá certo? Dá essa força aí e apoia, porque isso incentiva a mim em especial, né? A continuar produzindo conteúdo para vocês, de qualidade, tá certo? Então vamos lá, vamos ver uma diferença aqui, por exemplo, ó. My wife usually reads novels at night. Minha esposa sempre lê romances à noite. Eu tenho night, eu tenho at. Olha esse agora. It is usual to my grandpa to wake up in the night to have some water. É comum ao meu avô acordar à noite, ou seja, no meio da noite, para beber água. My grandpa woke up in the night to have some water. O vovô acordou à noite, uma noite em especial, para beber água. Então, a gente vê aqui a possibilidade de se usar in, ok? Tem outras ainda. I saw two strangers staring at our house in the night. Eu vi dois estranhos olhando para a nossa casa durante a noite. E ainda outra coisa, essa quase ninguém sabe, hein, pessoal? Tem uma expressão britânica que usa a preposição on antes da palavra night, que é exatamente all right on the night. Significa beleza, tudo bem, tudo certo. Don't worry, it will be all right on the night. Então não se preocupe, vai dar tudo certo. Então a gente viu aqui alguns casos especiais que, embora a palavra night ela vai exigir at, tem alguns casos que pode ser o in, tem essa expressão aqui em inglesa que aceita o on, né? Que usa o on, aliás. Muito bem, continuando com a aplicação da preposição at, a gente vai usar at antes de localidades, né? Antes de mediações, antes de proximidades. Por exemplo, where are you? At school. Onde é que você está? Na escola. Ele pode estar na escola, pode estar dentro da escola, ele pode estar no pátio da escola, ele pode estar na calçada da escola. Não quer dizer, ele não está falando em um local específico, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele está no ambiente da escola, ok? There's somebody at the door. Há alguém à porta. Aí aqui a gente tem que ter cuidado, que é igual a português, né? A gente não diz em português há alguém na porta, porque aí ele estaria em cima da porta. Não é correto. Então, alguém à porta. Da mesma forma, a mesa. Nós não comemos na mesa, a não ser que você se sente na mesa. Nós comemos à mesa. Ou seja, usamos a mesa ali para colocar o prato e nos sentamos na cadeira para comer à mesa. A palavra home também exige a preposição at, mas ela pode ser também suprimida. Então, at home ou somente home não tem problema, ok? Então, resumindo, quando é que a gente usa at? Em datas comemorativas, quando se refere a tempo, em geral, quando nós temos aquelas partes do dia que não tem o artigo definido the, essas partes do dia são o meio-dia, que pode ser escrito de duas formas diferentes, noon ou midday, noite, night, e meia-noite, midnight. Quando a gente se refere à localidade, né? Localizações, proximidades, nas imediações, ali a gente usa o at.
E antes da palavra home também a gente usa at. Ok? Então nós vimos aqui todas as regras que nós aplicamos para usar o in, o on e o at. E agora a gente vai praticar. Quanto mais exercícios a gente fizer, melhor. Eu acho que você lembra da aula anterior, não sei se você assistiu, mas eu falei que 2 métodos são fundamentais para a gente aprender uma matéria. Primeiro, a gente fazer bastante exercícios, praticar. O outro é ensinando outras pessoas. Assim que a gente aprende alguma coisa, já procura alguém que não sabe para você ajudar essa pessoa, porque você vai estar fazendo 2 coisas boas. Você vai estar ajudando a outra pessoa e a si mesmo, porque você vai estar internalizando aquele conteúdo, tá certo? Então vamos praticar aqui e depois nós vamos ter uma sequência de 10 exercícios que eu selecionei especialmente para você como desafio, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Choose the correct preposition for the blank. The documents are stored in the cabinet next to my desk. Os documentos estão guardados no armário próximo à minha mesa. Então, onde é que eles estão, os documentos? Eles estão no armário. Normalmente o documento ele fica dentro do armário. Como é dentro, localização em inglês? In. Então, the documents are stored in the cabinet next to my desk. Fill in the blank. There were no empty seats. The bus, so I had to stand. Não havia nenhuma cadeira vaga no ônibus, então eu tive que ficar em pé. Nós vimos que em vários transportes nós usamos on. E quando se trata de bus, de ônibus, usamos on. Então, there were no empty seats on the bus, so I had to stand. E por último, select the correct preposition. I stayed home because it was raining heavily. Então, antes da palavra home, está bem fresquinho, que acabamos de ver, né? Nós usamos a preposição at. A gente fez isso aqui, ó, um lembrete, essas 3 questões rapidinhas, só como um lembrete básico das regras. Eu tenho agora uma surpresa para vocês, que é um desafio, para ver se você consegue acertar, ó, essa questão aqui. Tá certo? The summit will take place, espaço, the morning of the 10th of this month. Analisa bem essa questão. Qual seria a preposição que nós iríamos usar? In the morning, at the morning ou on the morning? Pensa aí. Tradução da frase é: a reunião acontecerá na manhã do dia 10 do corrente mês. Preste atenção nessa frase que está sublinhada. The morning of the 10th. O que significa isso? Morning é uma parte do dia, né? Com artigo definido na manhã do dia 10. Já está localizando aí a regra especial. Lembra do que eu falei? Se eu mencionar o dia, se o dia estiver mencionado, estiver especificado, lá, qual é a preposição que a gente deve usar? Exatamente o que você pensou. On the morning. É estranho, né? A gente vê isso, mas normalmente, assim, o automático é a gente colocar in the morning, porque onde a gente vê tudo é in. Mas aqui especificamente é on the morning, porque eu tenho o dia especificado. Então, se é o dia 10, então eu vou usar on. Ficou tranquilo, então? Muito bem. Então, a gente vai colocar em prática agora. Não desliga não, pessoal. Não sai não, porque isso aqui é uma aula. E como aula, a gente tem que estudar e tem que praticar. Eu vou colocar agora 10 questões para você fazer. Deixar em silêncio. Essas 10 questões, elas vão ter um cronômetro de duração de 30 segundos. Vai ficar aí no canto superior da sua tela, aí na tua direita. Esquerda do computador e a tua direita. E se você perceber que os 30 segundos, que ele realmente, eu botei de propósito um curto tempo, porque em concursos públicos, vestibular do Enem, outros vestibulares, teste de proficiência em inglês, o tempo é muito curto para cada questão. Às vezes é menos de 30, 15, 20 segundos e a gente tem que ter um pensamento bem rápido e prático para poder resolver. Mas se você perceber que os 30 segundos serão insuficientes para você conseguir localizar a alternativa correta, não tem problema, você só pausa o vídeo. Pausa e tenta resolver com calma, porque aqui ninguém está fazendo concurso. Aqui você está para aprender. Teve dúvida com relação à regra? Volta à aula até onde tem a explicação sobre aquela preposição que você acha que seja. Depois você retorna, marca lá e clica no vídeo novamente para ver se o gabarito deu tudo certo, ok? Então, vou deixar vocês com essas 10 questões
Não saiam, façam essas 10 questões. Se tiver dúvida, pode deixar aqui no comentário, tá certo? Já já a gente volta para conversar. Bons estudos!
E aí, galera, gostou da aula de hoje? Então não esquece de se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar essa aula com os teus colegas, tá certo? E não esquece de me seguir lá no Instagram, @inglês com Rivaldo. Ou então você pode simplesmente pegar a tua câmera de celular e apontar aqui para o QR Code do lado, ok? A gente se vê na próxima aula, então. See you there, guys. Bye, bye.